Olá, pessoal, muito boa tarde. Boa tarde a todos. Mais um sábado, mais um estudo do Livro dos Espíritos, aqui diretamente em Nova Russas, no Ceará, apresentando a Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, a nossa querida FREBEM. Nesse momento inicial, convido a todos para que a gente eleve nossas vibrações, para que as nossas vibrações elas cheguem até os nossos guias, nossos mentores, a dimensões mais elevadas, que nosso pensamento consiga encontrar essa paz através de uma respiração, de uma calma, dessa concentração que nós teremos agora voltados para esse estudo, que ele possa trazer para as nossas vidas mais equilíbrio, mais direcionamento, colocando a gente realmente nessa estrada estreita, para que possa nos conduzir até o nosso crescimento, a nossa elevação, em busca, né, de sermos um dia espíritos puros, para qual todos nós estamos fadados. E que nesse momento Jesus nos abençoe e sempre as nossas vidas, seja de todas as formas, trazendo abundância não somente material, mas espiritual, o equilíbrio emocional que todos nós buscamos. Jesus abençoe a todos, agora e sempre que assim seja, graças a Deus. Bem, pessoal, vamos à leitura do nosso evangelho de hoje. Pequena reflexão que nós sempre fazemos, um capítulo e um item, por favor. É o capítulo 14, Capítulo 14, honrai vosso pai honrai e vosso vossa pai mãe. e vossa mãe. O item é o 9, Item nove, ingratidão dos gratidão filhos dos e os filhos laços de e os família. laços de família. Pronto, já encontrei aqui. Bem, nesse evangelho aqui da editora ID, ele está na página 146. Está nas instruções dos espíritos, né? E eu vou ler só um trechinho aqui para a gente fazer uma breve reflexão, uma leitura extensa, são 3 páginas. Ele começa dizendo: a ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos com relação aos pais tem um caráter ainda mais odioso. É sobre esse ponto de vista, especialmente, que vamos encará-la para analisar-lhes a causa e os efeitos. Aqui, como por toda parte, o Espiritismo veio lançar luz sobre um dos problemas do coração humano. Quando o espírito deixa a Terra, carrega consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza, e vai para o espaço se aperfeiçoar ou ficar estacionário, até que queira ver a luz. Alguns, pois, partiram carregando consigo ódios poderosos e desejos de vingança insatisfeitos, mas a alguns destes, mais avançados que os outros, é permitido entrever algo da verdade. Eles reconhecem os funestos efeitos de suas paixões e então tomam boas resoluções. Compreendem que para ir a Deus não há senão uma senha: caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento dos ultrajes e de injúrias. Não há caridade com ódios no coração e sem perdão. Então, por esforço inaudito, olham aqueles que detestaram na terra, mas ante essa visão, sua animosidade desperta. Revoltam-se com a ideia de perdoar, mais ainda com a de se abdicarem de si mesmos, sobretudo a de amarem aqueles que talvez destruíram-lhe a fortuna, a honra, a família. Entretanto, o coração desses infortunados está abalado. Eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários. Se a boa resolução vence, pedem a Deus, imploram aos bons espíritos que lhes deem força no momento mais decisivo da prova. Enfim, depois de alguns anos de meditações e de preces, o espírito se aproveita de um corpo que se prepara na família daquele que detestou e pede aos espíritos encarregados de transmitirem as ordens supremas para ir na terra cumprir os destinos deste corpo que vem de se formar. Qual será, pois, a sua conduta nesta família? Ele dependerá mais ou menos da persistência de suas boas resoluções. O contato incessante dos seres que odiou é uma prova terrível, sobre o qual sucumbe, às vezes, se sua vontade não é bastante forte. Assim, segundo triunfe boa ou má resolução,
será amigo ou inimigo daqueles no meio da qual foi chamado a viver. Por aí se explicam esses ódios, essas repulsas instintivas que se notam em certas crianças e que nenhum ato anterior pudesse justificar. Nada como efeito nessa existência. Pode provocar essa antipatia. Para compreendê-la, é preciso voltar os olhos sobre o passado. E aí segue. Eu li até aqui para poder fazer sentido o título, porque até então não tinha dado para chegar nesse ponto, né? Como eu falei para vocês, são 3 páginas. Mas aqui, depois do terceiro parágrafo, já dá para a gente tirar algumas reflexões breves. Aqui fala sobre a ingratidão dos filhos e os laços de família, né? Num capítulo que fala sobre honrar o vosso pai e vossa mãe, e fala sobre esse processo, né, da gente retornar de onde nós viemos, da família da qual nós estamos inseridos. Claro, para uns é de uma forma, para outros de outra. Como assim, Cláudio, de uma forma ou de outra? Alguns já estabeleceram laços afetivos mais fortes, de amor, de carinho, de união, e a gente vê. E quando a gente vê a questão dos laços de família, os laços espirituais, das famílias espirituais, que muitas vezes nós encontramos pessoas que chamamos de irmãos fora do sangue, né? São laços espirituais que já se formaram. E muitas vezes nos laços de sangue a gente vem com essa tarefa de reparar, de desenvolver o verdadeiro amor. E aí você é colocado ou inserido, você nasce diante de uma programação, numa família entre pessoas que se prejudicaram durante muito tempo ou muitas encarnações com a necessidade de encerrar esse ciclo através do amor. Como a gente costuma dizer, não vem ninguém para cá, para esse planeta, nascer aqui para odiar, para sentir inveja, raiva e ódio de ninguém. Ninguém, todos, muito pelo contrário. A intenção aqui é o amor. E dentro das famílias, são colocadas com esse intuito. Antigos inimigos do passado, né? Como a gente já viu. E aí vem para aquela história do esquecimento, né? Por que que a gente esquece? E aí você já pensou? Você nascer numa família onde você lembrar que todas as pessoas ao seu redor já lhe mataram em algum momento da trajetória? Já lhe enganaram, já lhe traíram, lhe roubaram, né? Então, seria muito difícil, desde o princípio, né, essa interação, a gente ter essa certeza absoluta. Hoje, para a gente chegar a esse entendimento, e como é que você sabe hoje, Cláudio? Como é que você está vendo tudo isso hoje com essa perspectiva? Só que a gente começa a enxergar com esse olhar das oportunidades e de que nós estamos aqui para encerrar esses ciclos, de perdoar 70 vezes, 7 vezes, quantas vezes forem necessárias, e buscar cada vez mais, né, antes de entregar lá o dízimo, a oferta, seja o que for no altar, reconciliar-se com teu adversário. Não, mas eu não tenho adversários, eu amo minha família, todos eles, eu me dou bem com todos, sem exceção. Ótimo, missão cumprida. Com esses da família está tudo ok. Então vamos para aqueles que nos cercam, né? Porque se a gente observar direito, em todas as famílias tem alguém que é mais difícil. Tem pessoas que a gente tem dificuldade no relacionamento, né? E a gente vai encontrando, a gente tem que estar atento a isso e não ficar olhando assim, ah, então é porque aquele ali já me fez mal. Só que quando a gente volta na história, não há vítimas e nem algozes. Todos nós já prejudicamos e fomos prejudicados. Então, não tem motivo para a gente ter nada contra as outras pessoas. Por isso que fala sobre a indulgência também. Ser indulgente com os erros dos outros. Não é os outros lá, são os outros aqui mesmo, perto da gente, perto da nossa família, pessoas que estão ao nosso redor. Então, quando traz essa coisa, fulano é muito ingrato, né? E a gente encontra nessa mesma vida histórias e histórias. As mães que às vezes abandonam o filho como quando é mais novo, e aí quando está mais velha, o filho não vai mais visitar. Tem consequências, às vezes, até dentro da própria existência. Você imagina nessas centenas de vidas que nós já tivemos por aí, quantas vezes nós estivemos juntos com essas mesmas pessoas e de alguma forma as prejudicamos? Então,
é um tipo de entendimento que há necessidade da gente ir absorvendo isso, de repente, aos poucos, esse entendimento, né? Porque também não é assim, então é por isso, eu já aceitei tudo, eu entendo, perdoo. Não é tão simples assim. Todo esse processo que envolve o nosso sentimento, o nosso emocional, ele é um processo que dá trabalho, que precisa ser trabalhado realmente, né? Como uma fisioterapia, porque dói você reconhecer, você entender, aceitar, respeitar, né? Então, é um processo, requer bastante estudo, né? Já estou até passando um pouco do tempo que eu costumo utilizar para a gente falar um pouquinho do Evangelho, que é só uma introdução, depois, em outro momento, a gente vai chegar na quarta-feira e vamos estudar mais profundamente esse tema, tá bom? Mas é um tema bastante instigador, né? Mexe bastante com a gente, essa questão da gente entender os motivos, né? Que nada é por acaso, dessas interações, dessas relações que nós temos, não só com os familiares, mas com as pessoas ao nosso redor, inclusive no trabalho, na nossa vida, pessoas que são fáceis da gente ter uma empatia, assim como outras que nem tanto, a gente já tem uma antipatia, e isso acontece, às vezes, já quando uma criança nasce numa família, ela gosta mais do pai do que da mãe, ou vice-versa, né? Inclusive, num dos livros do André Luiz mostra isso, que já virou filme A Vida Continua, né? Fala daqueles casos, e vocês podem assistir, ler o livro também, que vocês vão ver. Casos de pessoas que você prejudicou, matou a sogra para ficar com tudo, aí depois, mais à frente, logo na mesma ainda existência, ela volta como filho, como filha do casal, e tudo aquilo que ele tomou dela, ela é herdeira de novo, vai voltar para ela. Ainda vai ter que aturar, entre aspas, né, uma filha, um filho que não gosta dele, né? Então, é aquela coisa de você realmente fazer o bem pelo bem e procurar seguir os ensinamentos do Cristo através do Evangelho, para que a gente possa se curar, né, e curar as nossas relações. Vamos para o nosso estudo, né, do livro dos Espíritos, e hoje nós vamos encerrar aqui mais um ciclozinho desse estudo que nós estamos fazendo, né? Ainda é claro que não do livro segundo, porque ele é bastante extenso, mas dentro desse livro tem o capítulo 3 que fala sobre o retorno da vida corpórea à vida espiritual. E desse capítulo 3, né, a gente vai provavelmente encerrar essa parte que fala sobre a alma depois da morte e a sua individualidade, né? Vida eterna. Aí depois tem a separação da alma e do corpo e perturbação espírita. Está dividida assim em duas, três partes aproximadamente. Hoje nós teremos aqui duas questões, porque a alma depois da morte, sua individualidade, nós começamos semana passada, inclusive ficou disponível agora. Já está disponível da semana passada no YouTube, depois eu vou compartilhar o link com vocês, nos grupos, tá? E para quem perdeu semana passada, e aí era da questão 149, 150, 151. E hoje nós vamos ver a 152 da 153, para fechar esse primeiro item aqui do capítulo 3, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos à questão. 152. Que prova poderemos ter da individualidade da alma após a morte? É interessante que na questão 149 e na 150 mais precisamente, falou sobre a conservação dessa individualidade, né, que ela realmente existe. E agora ele está pedindo a prova. Na 152, Kardec pergunta: que prova poderemos ter da individualidade da alma após a morte? E a resposta: não tendes essa prova pelas comunicações que obtendes? Se não fosseis cegos, veríeis. Se não fosseis surdos, ouviríeis. Pois frequentemente uma voz vos fala, revelando a existência de um ser fora de vós. É interessante aqui nessa essa resposta, porque à primeira vista ela foi direcionada para Kardec,
É como se a gente aqui não fosse para a gente ou para as pessoas que fossem ler depois, que não têm acesso ou não tinham acesso a esse tipo de comunicação. Porque na resposta ele pergunta para Kardec, não tendes essa prova pelas comunicações que vocês obtêm? Quer dizer, vocês estão falando comigo aqui, isso aqui já não é uma prova? Aí para quem viria depois? Vamos aqui algumas reflexões sobre isso. Aqui a questão é a prova da individualidade, né? Então, a prova da individualidade da alma após a morte é dada pelas comunicações espíritas, como a gente viu aqui a resposta falando por Kardec. Aqui, de certa forma, eles nos convidam a que a gente possa sair de uma fé cega para uma fé raciocinada, que é uma proposta também que Kardec trouxe para a gente. Bem, até então, essa crença, vamos dizer assim, da imortalidade, era para muitos uma fé dogmática, né? Ou uma intuição vaga do que aconteceria. Ah, realmente existe alguma coisa após a morte. Mas o quê? Né? Como é que é lá? Alguém já voltou para contar? Como é que funciona isso? Eu não acredito, ficava muito vago. E você acreditar naquilo que estão dizendo. Não é assim, quando morrer você vai para tal lugar, se for bonzinho, se você for malzinho, você vai para aquele outro lugar lá que vai queimar. Então, era basicamente, mais ou menos, uma ideia nesse sentido. E aí, como eu disse anteriormente, né, a resposta de Kardec direcionada, né, essa resposta foi bem direcionada, Kardec, para ele ficava claro. E eu volto a dizer, e para as outras pessoas? E para a gente que chegou depois? Fica claro, quem nunca participou de uma reunião mediúnica, quem nunca interagiu com um espírito, por exemplo, não é tão claro assim. Mas, de certa forma, ela propõe que essa crença ela pode ser compartilhada por fatos, situações observáveis. Ou seja, essas comunicações com os espíritos, elas podem ser realizadas por qualquer um que se propõe, é claro, né, de maneira séria, a confirmar essas manifestações. Então, qualquer um, qualquer pessoa, qualquer cientista de qualquer religião pode se aprofundar nos estudos, ver as técnicas, como é que são utilizadas e ter essa comunicação. Vocês que estão participando aqui com a gente do estudo, então eu posso? Pode. Estão assistindo no YouTube? Pode depois? Pode. Mas precisa fazer parte, claro, de um grupo de estudo como esse. E aí o estudo ele vai ser direcionado para esse tipo de reunião. Você começa a fazer parte daquele grupo e depois vai participar das reuniões onde acontecem as manifestações. Né? Então, todo mundo pode. Dentro dessa perspectiva, todo mundo pode ter essa certeza, né? E até, vamos dizer assim, essa comprovação científica, porque existem maneiras da gente ter essa compreensão. Então, isso representa, de certa forma, um salto nesse campo que seria meramente questões religiosas, teológicas, né, para um estudo mais próximo da ciência, como eu estava dizendo. É uma experiência direta. Aí você consegue alinhar ou equilibrar a fé e a razão. Então, a prova não é uma imposição. Nós não estamos dizendo aqui, eu tenho certeza, vocês têm que acreditar no que eu estou dizendo, porque eu já vi, eu já participei. Não. Isso é uma constatação que pode ser feita por qualquer um, né? Desde que se interesse. Tem a questão da razão, através dos estudos, das coisas que a gente vai vendo, já traz uma lógica, mas quando você vai para a parte prática, e aí você vê isso com todo o seu esplendor, né? E quando vem essa questão dos obstáculos que a gente cria essa percepção, ou seja, a dificuldade em aceitar essa prova reside na cegueira, ou seja, na incredulidade, na surdez, na falta de percepção ou aceitação humanas. O que a gente poderia dizer com relação a isso, essa cegueira, essa surdez espiritual? Bem, aqui, de certa forma, como ele fala, se fosseis cegos, veríeis, né? Se não fossem surdos, ouviríeis, né? Assim que tem lá. Então, isso é contundente dentro do ponto de vista que ela se refere
não somente a deficiências físicas. Não é que porque as pessoas que são surdas não conseguem ouvir, né, e aquelas que são cegas fisicamente, vamos dizer assim, mas a essa resistência que existe mental e espiritual. Muitas vezes vem a questão do preconceito, do próprio materialismo, como a gente já viu anteriormente, o medo dessa coisa que é desconhecida, ou mesmo uma paralisia, uma inércia mental, vão impedindo, né, o próprio núcleo onde a pessoa está inserida. A minha religião não aceita essas coisas, isso é coisa errada, então não vou verificar isso, né, a questão do dogmatismo, está inserido dentro dessa questão que eu falei do preconceito, né? Então fica difícil que as pessoas reconheçam as evidências dessas comunicações, como elas acontecem e como elas podem ser serenas e tranquilas, né? Sem nenhum tipo de medo nem afobação. Afinal de contas, Atlas, por que então que eu não posso participar de uma reunião como essa? Chego no centro, quantas pessoas chegaram numa reunião, né, numa palestra, e perguntaram: eu posso participar da reunião mediúnica para assistir como é que é? Então, essa pessoa ela vai chegar lá simplesmente com a curiosidade, o que atrapalha, inclusive, o processo de manifestação. As energias elas têm que estar ali sendo favorecidas para que isso aconteça. O intuito do grupo tem que ser um só, o de ajudar, o de beneficiar, não da curiosidade. Quando a gente vai, nós já temos a parte teórica bem alimentada para chegar lá não ficar curioso, né, querendo. Então, isso atrapalha. O que que acontece, por exemplo, dentro de uma sala cirúrgica? Será que podem qualquer pessoa entrar para assistir uma cirurgia? A pessoa precisa se preparar antes. Quem está ali dentro são pessoas preparadas para participar, não tem curiosos. Então é mais ou menos essa analogia um pouco grosseira, mas para a gente entender que é uma preparação para que a gente possa participar dessas reuniões, ter um entendimento melhor. Então essa voz que vos fala do além, vamos dizer assim, não é apenas uma voz mediúnica, mas também uma voz, vamos dizer, da nossa própria consciência, da intuição, dos sinais que a vida oferece para a gente ter esse entendimento também que a vida continua, não somente com as manifestações propriamente ditas. E aí, que mais aqui? Algumas reflexões ainda sobre o tema. Essa voz reveladora, bem, uma voz referindo-se às manifestações mediúnicas, frequentemente fala confirmando a existência de um ser individual além do corpo. E aqui já começa a falar sobre essa comprovação dessa individualidade. Após a morte, por meio da comunicação, vão ter implicações, vamos dizer assim, morais muito mais profundas. São essas responsabilidades, porque se nós somos realmente seres individuais e conscientes após a morte, então a responsabilidade pelas nossas ações aqui na Terra, elas aumentam. Na verdade, elas não aumentam, elas trazem uma consciência para a gente dessa responsabilidade, é sobre isso. Elas não estão nas mãos de terceiros, né? Seu José Moura, que eu estou vendo aqui, por exemplo, as coisas que eu fizer não vão implicar nas responsabilidades dele, né? Porque ele tem responsabilidades que são deles, assim como aí a dona Judite, a dona Regina, e cada um no seu quadrado, como diz o outro, com as suas responsabilidades, das suas atitudes, daquilo que eu penso, daquilo que eu sinto, daquilo que eu faço. Isso traz a gente de forma individual e leva para o outro lado tudo isso que a gente está trabalhando aqui. Então, todo o amor que nós criamos, e aí a gente já vamos remeter aqui para a história do Evangelho, que a gente ouviu no início, esses laços afetivos que nós criamos, eles são preservados. Essas conquistas, elas se mantêm. Pois a gente, é, nós somos reconhecidos e nos reconhecemos individualmente também do outro lado. Então, essa saudade que acontece, embora de certa forma dolorosa, ela é atenuada, vamos dizer assim, por essa certeza que nós temos do reencontro, dos reencontros, tantos quantos forem necessários. Então, esse propósito
da vida como um todo, ela vai ganhando aí um novo significado, pois aí as nossas experiências, elas vão contribuindo para a evolução do meu ser, do eu, do meu eu eterno, né? Como a gente viu na quarta-feira, o meu self. E aí, cada vez mais, essa necessidade aqui de voltar dos laços de família, eles vão começar a voltar de forma em que a gente vai estar unido a pessoas que, somente a pessoas que a gente ama. Porque a gente já vai ter amado todo mundo, vai ter perdoado todo mundo, vai ter se reconciliado com todo mundo, não teremos mais necessidade de passar por essas situações que a gente ainda vive, de expiações, de provas. A gente só passa por isso porque a gente ainda tem coisas para serem resolvidas, né, que ainda não ficaram muito bem resolvidas nas encarnações passadas. Então, só para a gente seguir aqui nas reflexões ainda, algumas frases sobre essa questão, dizemos, a alma continua, os fatos confirmam, a alma fala, a prova da nossa identidade está no diálogo com o invisível. Então, aqui a gente vê, vamos ver outras imagens relacionadas a isso também, né, que é como se fosse aqui umas pessoas reunidas para uma reunião simples, mediúnica, e essa manifestação dos irmãos que lá estão. Então, historicamente, essa crença da vida após a morte, né, era realmente baseada nessa esperança e no dogma que tinha, né, de que a alma continua, nós dizemos, né, como diz aqui. Quando começaram essas manifestações, claro que não foi o espiritismo que criou, que começou depois de Kardec. Não, isso sempre existiu, mas era visto com outras formas. Médios receberam outros nomes no passado, né? Pitonisas e por aí vai. A história vem desde sempre. Mas quando chega agora numa época em que a humanidade já está com um certo desenvolvimento intelectual, né, para compreender melhor, chega uma época dessa manifestação acontecer de forma, além de forma mais inteligente, mais direta, que a gente pudesse compreender essa interação de forma e como utilizar-se dela, não a favor próprio, não para prejudicar outras pessoas, mas para colaborar de uma forma em que pudesse contribuir com a humanidade no seu crescimento, do ser humano como indivíduo e da coletividade também, né? Então, quando a gente começa a ter essa certeza dessa interação, aí ficou mais fácil desse entendimento, né? E percebendo também essa questão aqui, trazendo dessa individualidade. Assim, esse diálogo, por exemplo, que acontece com o invisível, vai se tornando para a gente um atestado de forma bem clara que nós realmente somos seres eternos, consciente e que a morte não nos rouba nada daquilo que nós somos. A gente mantém, sim, essa individualidade. E aí, a partir disso, também a gente pode ver o quê? Que o materialista é um cego que se recusa a ver a luz que lhe fala. O maior obstáculo à verdade não é a falta de prova, mas a surdez da alma. Trazendo aquela mesma frase que a gente viu agora, de uma forma mais poética, né? Então, eu queria dizer que um dos maiores problemas que a gente vai ter aqui com relação ao materialismo, ele não reside na falta, na ausência de evidências, vamos dizer assim, sobre essa vida que existe no mundo espiritual. Ele diz assim: pois a luz lhe fala, ou seja, há sinais, há intuições e as provas através das comunicações que a gente faz. As comunicações espíritas, não só que a gente faz, como eu já falei anteriormente, e que elas vão se manifestando. Então, o verdadeiro impedimento com relação a isso é essa resistência humana, que acaba se tornando aí uma barreira que a gente mesmo impõe, ou seja, voluntária. Então, essa cegueira, como eu já disse anteriormente, aqui a imagem acaba mostrando para a gente uma imagem, né, refletindo, mas não é essa cegueira física, na verdade.
É uma escolha de não ver. É como se você realmente colocasse essa venda nos seus próprios olhos. E a surdez também não é simplesmente tapar os ouvidos, mas a gente se recusa a prestar atenção a essa voz que ressoa e que vem além dos nossos cinco sentidos, através da nossa própria intuição. Então, essa frase sugere para a gente também um apego, de certa forma, voltada para o materialismo, né? Que ele não é um fruto de uma análise feita de forma racional, mas sim de uma limitação que nós mesmos impomos para a gente, o que vai impedindo que a gente, como indivíduo, possa reconhecer essas verdades mais profundas sobre o que acontece na existência. E a gente vê aqui como se estivesse num local mais escuro, porque você não tem acesso, você está limitado de visão, de audição, e do outro lado, na outra dimensão, estão aí espíritos, seres de luz, né? Também, claro, tentando passar para a gente informações, trazer claridade sobre as coisas, sobre a vida, como foi trazido pela equipe, né, de Kardec, ainda hoje continua, né, com todas as informações necessárias diante do que nós precisamos no nosso processo evolutivo atual. Às vezes a gente fica querendo fazer perguntas até meio impossíveis de coisas extraordinárias, e a gente se pergunta, o que é que isso vai me ajudar no meu crescimento e desenvolvimento espiritual nesse momento agora? Será que a gente para pensar sobre isso? O que é que eu preciso? Será que, de certa forma, eu já não tenho muito material vindo de lá, continuam as interações acontecendo, para me ajudar no meu desenvolvimento, que eu ainda não, esse material que eu tenho, por exemplo, vamos trazer aqui para a questão da educação mais uma vez. Nós só recebemos as apostilas ou os livros referentes àquela classe, àquela turma que a gente vai participar. Eu vou participar do primeiro ano do ensino médio. E aí, como é que eu vou receber os livros do terceiro ano? Eu não tenho condições ainda. Eu vou estudar o primeiro ano. Então, diante dessas informações, nós temos tanta coisa ainda para ser explorada do material que nós já recebemos aqui, e principalmente colocar em prática, que a espiritualidade, ela fica assim, não está no momento ainda de trazer mais coisas. À medida que a gente evolui, a gente vai tendo acesso a outros conteúdos mais profundos, né? Para que a gente possa se desenvolver. Teve um determinado momento, vamos dizer assim, nós recebemos, né? Inclusive, quarta-feira passada agora, já está disponível também, agora foi disponível a palestra de quarta, que fala sobre a gratidão, psicologia da gratidão, da série psicológica da Joana de Ângeles, da qual já recebi o convite para continuar agora na próxima quarta-feira, tá? Com todos os convidados, a gente vai continuar falando sobre o tema. Então, a Joana de Ângeles, ela traz uma linguagem mais rebuscada, né? Mais difícil do entendimento da maioria. E aí, um momento, não vamos. Teve um momento em que eu quis ser podado, né? De não trazer coisas da Joana de Ângeles, por ser difícil, as pessoas não vão entender. Eu falei assim, mas se a gente também não se provocar, não provocar as pessoas para buscar o entendimento, elas não vão sair da zona de conforto. Se os livros já foram entregues para a gente, por que que a gente não vai explorá-los? Por que que a gente não vai estudá-los? O que que ele está querendo dizer para a gente? Né? Que a gente precisa estudar mais para poder entender o que veio para a gente. Se é uma série psicológica, se a gente vive no momento em que as nossas emoções estão todas aí, né? Né, diante de toda essa turbulência de um processo de transição planetária, onde a mediunidade está sendo usada, de certa forma, como essa ferramenta de interação para a gente entender tudo isso, e a gente tem um material rico como esse, não explora, né? Então não faz muito sentido, é a questão de você usar a razão. E aí eu procuro sempre trazer coisas voltadas para essas questões, para que a gente realmente possa tirar essas vendas e destapar os nossos ouvidos, para estar mais atentos àquilo que vai ajudar
com o nosso crescimento no momento em que nós estamos. Eu entendo, né, particularmente, que é de suma importância nós entendermos o que é que nós estamos fazendo aqui. Por que é que essas coisas que estão acontecendo com cada um de nós agora, elas estão acontecendo, tem um motivo. Elas estão querendo nos ensinar alguma coisa. E a gente precisa tirar o aprendizado disso. Como é que eu vou fazer? Não, Cláudio, mas está muito difícil, minha vida está num caos total. Depois da tempestade vem a bonança, né? Sempre isso que diz. Chico Xavier dizia, tudo passa. Então a gente precisa se fortalecer com essas mensagens que a gente recebe de lá e entender que realmente vai passar. E através dessa comunicabilidade, de tudo que a gente já tem aqui, a gente pode se fortalecer, sim, crescendo, desenvolvendo, aprendendo e colocando em prática, né? Então, o que é que nós temos ainda aqui com relação a essa fala? Mais uma frase de efeito? Desculpa, pessoal, que hoje está muito quente aqui. Tem que estar molhando aqui o gogó de vez em quando, né? Então, a voz do espírito é a voz da consciência do universo. O mundo incorpóreo se manifesta para despertar a fé em quem duvida. Olha aí. Então, quando esses espíritos se comunicam, não é algo raro ou só por curiosidade, né? Pense nisso como a própria voz da inteligência do universo falando conosco, né? O universo ele quer se comunicar com a gente. Então, essa voz com que a gente ouve, não com os ouvidos do corpo, mas de um jeito, eu diria, muito mais profundo, não serve apenas para mostrar que a vida continua. Ela é, na verdade, uma ajuda de Deus, cheia de amor. Para quem está em dúvida, eu só acredito no que é material, eu só acredito naquilo que eu estou vendo, que eu posso tocar. Então, se a gente tivesse noção do que acontece na outra dimensão, das ajudas que nós recebemos, das comunicações que vêm dentro da nossa cabeça, do nosso pensamento, que a gente acha que é a gente, acha que esse pensamento foi nosso, que essa intuição eu que tive essa ideia. São os irmãos se comunicando com a gente. Mas aí a gente só acredita se for uma voz falando bem assim, olha, oi, sou eu que estou falando com você, faça isso. Não é assim que acontece. Ela vem como muitas vezes um pensamento como se fosse nosso. E são os irmãos, nossos guias, os mentores falando com a gente, mostrando o caminho. Ah, mas eu escuto algumas vozes que não são muito boas, não. Ah, aí sim também tem essa comunicação. Não são somente os espíritos de luz que se comunicam com a gente. Muitas vozes, e muitas vezes nós damos ouvido, são vozes de espíritos ainda imperfeitos também, que também se comunicam com a gente. E é de acordo com a nossa frequência. E aí vem aquela voz para a gente fazer o que é errado, para a gente falar mal do outro, para a gente cutucar, para a gente buscar vingança, para a gente, de todo jeito. E aí vem a questão do orar e vigiar. E a gente muitas vezes vai perceber, poxa, mas esse pensamento não é meu, eu não estou desejando realmente isso. Então, onde é que tá vindo esse pensamento? Ou se ele é meu, eu estou despertando mais força, né, para essa voz de fora que vem influenciar em mim. Então, é como se o universo tivesse constantemente conversando conosco. O universo que eu falo entre aspas, né? A todo momento está tendo essa comunicação. E aí ele pode nos oferecer tanto uma certa questão do lado sombra, né, como a gente viu, mas pode nos oferecer também a esperança. Basta a gente se abrir para entender que o que está além dos nossos olhos podem ver, além do que os nossos ouvidos podem escutar, e se conectar com aquilo que for bom, com aquilo que me ajude a crescer, a desenvolver, a me encontrar. Então, é como aquele arquétipo que a gente vê do anjinho, que a gente repete, do demôniozinho, do diabinho no outro ombro, que ficam falando aos nossos ouvidos.
E essas comunicações que acontecem não através de um médium, de uma sensitiva, ela é direta através da nossa intuição, do nosso sexto sentido, né? Então, até que ponto eu estou dando ouvidos às vozes que não são lá tão boas? E até que ponto eu estou me conectando com essas vozes que me falam para o meu bem, que querem realmente que eu cresça, que querem me ajudar? A gente precisa também buscá-las, não vão ficar insistindo. Então, através da nossa prece, da nossa elevação, como a gente fala, espiritual, a gente consegue se conectar com os seres de luz, facilitando muito, muito, muito a nossa trajetória, a nossa vida aqui na Terra. Então, agora nós vamos continuar dentro dessa mesma questão, só que agora trazendo comentários de Kardec. Logo em seguida, a pergunta e a resposta, Kardec faz ali um longo comentário. Vamos ver o que Kardec quis dizer para a gente sobre isso. Nesse primeiro trecho, ele diz o seguinte: aqueles que pensam que, com a morte, a alma retorna ao todo universal, estão errados. Se entendem com isso que, semelhante a uma gota d'água que cai no oceano, ela aí perde sua individualidade, eles estão certos se entendem pelo todo universal um conjunto de seres incorpóreos, da qual cada alma ou espírito é um elemento, né? Porque tinha esse entendimento em algumas linhas de pensamento que você morria e voltava, né, como se fosse aqui esse exemplo aqui da gota voltando para o oceano. Aí você volta a fazer parte daquele todo ali e perde sua individualidade, né? E ao contrário. Então, essa confirmação dessa individualidade após a morte, elas vão trazer para a gente, vamos reforçar aqui uma ideia que a gente já trouxe e aprofundar um pouco mais. Essa individualidade após a morte, ela traz para a gente implicações na área moral. A área moral que a gente estuda ali no Evangelho segundo o Espiritismo, né? É a parte moral da doutrina, vamos dizer assim. Se somos nós mesmos que continuamos, né, tudo que eu construí, então somos plenamente responsáveis pelas nossas ações. Não é assim que a gente já viu? A responsabilidade é nossa. Não há escapatória, não há diluição da consciência, fica tudo registrado. Onde estão escritas as leis divinas? Na consciência. Isso sim faz com que a gente se sinta incentivado a nos tornarmos pessoas melhores, pessoas com retidão, pessoas ligadas à caridade, a estarmos voltados ao esforço no bem. Pois aí, sim, esse eu que está praticando, fazendo isso, ele vai colher frutos, né, que foram semeados. E aí a gente começa a ver as leis que a gente, de ação e reação, né, em toda a sua plenitude, porque não faria nenhum sentido. Nós já vimos um pouco disso semana passada também, né? Então, aqui a gente não traz a questão da palavra pecado, culpa, mas responsabilidades, sementes. Quais foram as sementes que foram semeadas? Quais são as sementes que nesse momento eu tenho nas mãos? Isso aqui também é uma coisa simbólica, mas é o que eu tenho dentro de mim. Quais são as sementes que estão saindo da minha boca, do meu pensamento, que eu sinto? Sentimentos de rancor, ressentimento, mágoa, ciúme, inveja, como a gente viu na quarta-feira, tem que substituir isso pela gratidão, ser grato por tudo. Então, quando a gente se une a essas questões do divino, né, essa união da volta para casa também, quando a gente fala que perde aqui o corpo físico, né, isso não anula essa individualidade, essa construção, mas ela faz com que a gente se integre a um todo, onde a gente vai encontrar essa vasta comunidade de seres eternos, onde lá cada um continua com a sua individualidade.
Eu falei, inclusive, semana passada, sobre a forma como os espíritos nos reconhecem. Mesmo estando reencarnados em corpos diferentes, eles veem através dessa individualidade que é o espírito, dessa impressão que ela está. Foi aquele ser que me prejudicou. Ele só está como se fosse com a roupa diferente. A roupa, no caso, o corpo físico, né? Mas a individualidade, ela está ali, mantida. E aqui nós vamos encontrar um pouco mais das reflexões de Kardec, dizendo que se as almas estivessem confundidas na massa, não seriam senão as qualidades do conjunto, e nada as distinguiria umas das outras. Elas não teriam nem inteligência nem qualidades próprias, ao passo que em todas as comunicações elas acusam a consciência do seu eu e uma vontade distinta. A infinita diversidade que apresentam durante todas as comunicações é a consequência mesma das individualidades. Se não houvesse, após a morte, senão isto, que chamam de o grande todo, absorvendo todas as individualidades, esse todo seria uniforme. E desta maneira, todas as comunicações que se recebessem no mundo invisível seriam idênticas, né? Não teriam comunicações diferentes umas das outras, como a gente vai ver logo mais à frente, tá? Aqui nesse comentário de Kardec tem um pouco do que a gente já falou e tem um pouco do que a gente vai mostrar ainda, mas Kardec ainda, né, ele continua logo em seguida. Aqui, dessa frase, o que a gente pode tirar de imediato? Kardec nos leva a compreender que o todo universal é um universo plural e dinâmico, habitado por seres em diferentes graus de evolução, com suas particularidades. A diversidade é um reflexo da própria natureza da criação. Então, aqui é como se fosse a árvore da vida, né, com todas as suas nuances e vidas e pessoas com suas individualidades, aí na outra dimensão, vamos dizer assim. Essa diversidade, ela permite não somente essa interação, e também, por que não dizer, o aprendizado mútuo com as experiências adquiridas uns com os outros. Não é assim que acontece aqui? Se todos fossem iguais, o progresso estaria estagnado, mas a gente não ia se desenvolver. As relações espirituais perderiam todo o sentido, né? É a individualidade que permite exatamente essa troca de lições. O amor seletivo, né? Você ter mais amor por uns do que por outros, porque isso foi desenvolvido de forma individual. E aí vem o trabalho em conjunto em prol do bem. Porque como é que eu iria aprender um pouco mais se não tem ninguém diferente de mim? Todo mundo pensa igual a mim, todo mundo é igual. Não tinha como eu ter um professor, um mestre, que me mostrasse caminhos, que me mostrasse luz, trouxesse, né, outras informações diferentes da que eu já tenho. E assim sucessivamente. Então, uns colaboram com os outros. Os espíritos, como a gente viu alguns meses atrás, na escala espírita, né, os espíritos puros, os espíritos imperfeitos, e todas aquelas classes ali que vão de 1 a 10, e cada um se entreajudando, ajudando o outro a sair para se elevar, para subir um pouco mais nessa escadinha da evolução. E aqui nós vamos trazer, além de algumas frases, umas imagens para ilustrar um pouquinho disso. As comunicações do mundo invisível são marcadas por uma infinita diversidade. É justamente essa diversidade de pensamentos, de emoções, níveis de conhecimento, características morais, que servem como prova irrefutável da individualidade. Então, é aquilo que cada um desenvolveu. Aqui, mais uma vez, é como se fosse uma reunião onde os que estão se manifestando, aqui tem mostrando, por aí, vamos dizer assim, a questão do conhecimento, né? Muitos livros, outro com muito amor já desenvolvido, né? E por aí vai. E as energias também
da transmutação, as cores também têm uma certa representatividade dentro desse processo, e eles vão colaborando. Aqui a gente está mostrando, basicamente, as questões voltadas para a luz, das mensagens positivas que são trazidas numa reunião, mas não é somente assim que elas acontecem, a gente vai ver também um pouco mais à frente, né? Os tipos de mensagens. Pois não, dona Regina, pode colaborar. Posso colaborar, quer dizer, posso interromper, né? Claro, Essa imagem Essa imagem me remeteu, o que está saindo desses médios é o ectoplasma, não é isso? não é isso? exatamente. É o ectoplasma, é uma egrégora de luz aqui que está se formando, né? Mostra entre eles e a espiritualidade que se formam aí, e eles podem, através desse ectoplasma, como você está dizendo, aqui acontecer, inclusive, efeitos físicos, né? Efeitos físicos, exato, exato. Isso, mas isso acontece muito também em doações nos trabalhos que a gente faz. Essa energia, ela é tirada da gente. Então, toda vez que você está numa mesa mediúnica, numa mesa mediúnica, orando, e que os espíritos se comunicam através dos médios, na psicografia, na psicofonia, você está doando ectoplasma nesse momento, sempre, não é isso? sempre, não é isso? Toda a equipe. Toda a equipe. É por isso quando você falou que seria bom ter uma reunião mais fechada, é porque essa harmonia que estabelece e outros irmãos que não tenham a mesma sintonia possam atrapalhar esse trabalho, né? Sem dúvida nenhuma atrapalhariam essa egrégora, inclusive para ver como é bom o diálogo, né? Você acabou de trazer nesse bate-bola aqui, uma reunião das quais eu participei. A gente trabalhava na época, tinha 12, 14 médiuns participando, a mesa com 10 pessoas, era muita gente ali que estava participando, e teve um dia em que faltaram alguns, né? Tinha alguns que eram alunos novos, que estavam chegando, já assim, né, participando da turma, e nesse dia ficaram somente 7 participando. E aí a espiritualidade se manifestou e disse assim, olha, hoje nós vamos fazer um resgate. E esse resgate só vai ser possível por causa dessa egrégora que está se formando hoje. Desses médios que estão aqui. Se tivesse outro aqui diferente, não ia ser possível. Então, essa egrégora vai fazer com que a gente vá lá em determinado local resgatar esse ser que está precisando de ajuda. E aí deixou uma mensagem que foi só interna para a gente se cuidar. Isso ilustra bem direitinho isso que você estava falando, Regina. Perfeitamente. Né? Essas egrégoras. Porque é engraçado que nada é por acaso, realmente. Esses dias eu estava conversando com uma amiga espírita também, e ela estava falando sobre a questão da mesa mediúnica ser realmente fechada, né? Aqueles trabalhadores que já estão em sintonia, que já têm todo, né? Que já estão buscando esse encontro com a espiritualidade maior. E aí eu fiquei na dúvida, porque quando se abre uma sessão mediúnica, mas que o coordenador da sessão tem uma visão de quem realmente está ali está querendo entrar para uma curiosidade, ou se ele tem a visão e permite ou não permite, ele também pode, quando o orientador é um médium ostensivo, né, que já é médium natural, ele pode prever isso e impedir, mas também pode abrir para aqueles que precisam ser recebidos naquela mesa. Não pode acontecer isso também? Sim, sim. Claro, a gente, por exemplo, se formam grupos, né? Como vocês começaram recentemente, né? Num trabalho de desobsessão complexa com a gente. Vocês Sim. participaram primeiro do estudo, né? Depois foram sendo inseridas no trabalho, que já estava acontecendo com médiuns mais experientes, né? Há essa inclusão, né? Então tem essa necessidade de dar oportunidades também, e a mesma coisa acontece com os espíritos até que participam das reuniões, né? Que vão trazer a mensagem, aqueles que estão começando, tem os seus mentores, todo mundo tem os seus mentores individuais, tem os mentores do trabalho, e assim sucessivamente. E tem aqueles que querem atrapalhar também, é claro, né? Vocês sabem muito bem disso, né? Mas as oportunidades, elas são dadas, e nem todas as reuniões podem acontecer tudo que aconteceriam em outras. Mas há necessidade dessa mesclagem, das pessoas estarem vindo, participando. Então, eu acredito que a sua participação hoje no trabalho, ela é diferente da primeira vez que você participou.
Porque na primeira vez, quando você participa, você está muito ainda, por mais que você tenha a parte teórica, está acontecendo muita coisa ali. Você fica curioso, nossa, olha isso, né? Olha aquilo, como acontece, que legal, você fica às vezes deslumbrado até com o que está acontecendo. E aí, depois que você já tem um ano, aquilo dali já é natural, já acontece com naturalidade, você está focado no trabalho, a energia já é diferente. Estou falando alguma bobagem, né? Mas não é assim, né? Então, é por aí. Então, as reuniões elas vão acontecendo, as oportunidades são dadas para quem busca, né? Se você não tivesse chegado como outros e buscado, se interessado em participar, em conhecer, não estaria, não sabia o que, que acontece, por exemplo, numa reunião de desobsessão complexa, como a gente trabalha, né? Seria uma teoria que eu ouvi falar. E hoje, além de você ter ouvido falar, estudou e está participando também e sabe como é que funciona, né? Por aí. Se quiser comentar finalmente, aí seu microfone está desligado, pode concluir. Não, que você falou sobre essa questão da oportunidade. Eu ando lendo sobre isso também, e isso acho que é bem antigo, acho que vem lá do Egito Antigo, essa máxima. Quando a pessoa já está preparada, ou precisando, né, ou querendo muito aquilo para o trabalho, sempre o mestre surge. Sempre o mestre vem buscar aquele trabalhador que está preparado. E no Espírito fala, quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece, né? Ou vice-versa. Então, é mesmo isso aí, né? Bem isso, bem isso. Quantos irmãos estão esperando a gente se preparar aqui, né? Ou a gente evoluir para se conectar com eles, né? Porque a gente está ali, estamos aprendendo, estamos no processo de aprendizado. Então, seguindo aqui, para finalizar, então, o comentário de Kardec, né? Tem a última parte, onde ele diz o seguinte: uma vez que aí se encontram seres bons e outros maus, sábios e ignorantes, felizes e infelizes, alegres e tristes, levianos e sérios, e etc. É evidente que são seres distintos. A individualidade se mostra mais evidente quando esses seres provam sua identidade por sinais incontestáveis, por detalhes pessoais relativos à sua vida terrestre e que podem ser constatados. Ela não se pode ser colocada em dúvida quando se mostram visíveis nas aparições. A individualidade da alma nos era ensinada, em teoria, como um artigo de fé. O Espiritismo o torna patente e, de certo modo, material. Então, essa existência, como a gente viu, de tamanha diversidade, né, é a prova mais simples e eficaz dessa individualidade que Kardec vem mostrando para a gente, né? Se os espíritos fossem apenas uma parte de um todo, como a gente viu, não poderia se apresentar com tantas, né, distinções, vamos dizer assim. Então, vamos partir logo para ver que mais umas imagens interessantes, não são assim reais, mas elas ilustram um pouco do que a gente vivencia, né? Aqui ainda com aquelas roupas mais formais, né, do século passado, e a gente vai ver aqui uma vez que aí se encontram seres bons e outros maus, sábios e ignorantes, felizes e infelizes, alegres, tristes, levianos e sérios. A gente percebe aqui, através, muitas vezes, das energias, né, da maneira como eles se expressam, e aqui tem uns que chegam, claro, até sem a forma humana, né, desconfigurada. Mas aqui colocou todos como seres, e cada um com as suas energias. Quando se aproximam dos médios ou sensitivos, eles percebem. Por exemplo, se for um mentor, quer passar alguma mensagem, a energia ela é boa, ela é serena, ela é tranquila, ela traz paz. Quando é um ser que vem trazer uma mensagem, por exemplo, nas reuniões mediúnicas tradicionais, onde há o socorro aos espíritos desencarnados, os médios sentem as dores que eles estão sentindo, as dores de cabeça, do acidente, a dor no estômago, tudo que eles estão sentindo, os sensitivos passam a sentir também. Então, a energia não é muito boa, porque passa para a gente uma sensação de peso, de dor, de angústia, desconforto, né? E depois que você conversa com eles, são encaminhados, o sensitivo volta a se sentir bem novamente. Então, há uma conexão que é feita, né?
Às vezes eles colocam a mão no ombro, ali atrás, e mentalmente transferem e o médium fala aquilo que eles estão pensando, sentindo. Cada um com a sua individualidade, trazendo essa perspectiva. Então, pois não, Dona Regina, pode falar. Rapidinho. Então, assim, eu vejo que essas relações, tanto materiais, enquanto nós aqui estamos, entre mim e você, por exemplo, e entre mim e um espírito, né, fora da nossa dimensão, são iguais, são as mesmas. Então, se você recebe um irmão, por exemplo, um amigo que chega para você para desabafar, pedindo ajuda, né? Orientação, você se dispõe a orientar na medida né, da sua possibilidade. É a mesma coisa, você está numa mesa mediúnica, auxiliando o irmão que está do outro lado, está na outra dimensão, e você auxilia, porque somos aquilo que somos. Eu sou isso agora e sou a mesma coisa depois que eu for para outra dimensão, não é isso? Então, a gente se assusta, você acha tudo tão bom, mas, na verdade, é tudo muito natural, né? Mais natural do que a gente imagina, né? A diferença Sim. é que eles têm uma perspectiva mais aberta, eles podem ver muito mais, eles estão temporariamente cegos, né? Como foi dito, não estão enxergando, não sabem nem que morreram, a maioria que chega para uma reunião como essa. Mas depois que é mostrado, eles têm uma visão bem ampla de tudo, né? Mostrado para eles, parentes que já foram, eles se reencontram, mostra o momento do acidente, ou o que foi que aconteceu com eles, que eles cristalizaram a memória, não queriam mais ver aquilo, porque foi um momento de dor, aí cria um trauma, mas é um diálogo como a gente estivesse conversando com, né, somos terapeutas, né, que o que acontece ali é uma terapia, é um momento de que traz para que possa ser, são reflexões que são trazidas. E agora tem uma diferença que eu vou lhe dizer, viu, dona Regina, que às vezes a gente passa despercebido. Nas reuniões mediúnicas, nós conseguimos tratar o pior verdugo, ou aquele ser mais aterrorizante que possa ter, malvado, como a gente diz aqui, a gente envolve com amor, com carinho, bota energia positiva, mostra a realidade e tal, e, se Sim. possível, abraça e faz tudo. Aqui na Terra a gente já não consegue fazer isso tão bem assim. Não, é verdade, Né? é verdade. Não dá, não, realmente não Né? dá, não tem como. Mas a gente pode, por exemplo, um irmão que está ali em situação de rua, você pode passar por ele, dar um bom dia, boa tarde, perguntar se ele está precisando de uma água. Essas coisas que a gente faz porque a gente gosta, né? É sobre isso. Mas é um aprendizado, né, nesse ponto também. Pô, se eu dou a mão para todos aqueles seres que chegam querendo prejudicar e matar a gente, eu ajudo, claro que eles vão abrir a compreensão, é diferente o entendimento deles também. E aqui eu não consigo acolher ou perdoar uma pessoa que está no meu ciclo, que me fez um mal, talvez desse tamaninho, bem menor, né? É para a gente refletir sobre isso também, né? Sobre até onde vai essa questão do perdão, do entendimento. E aqui vem mais perspectivas, ó, mais imagens interessantes aqui, mais uma vez encontrando espíritos bons, maus, sábios, ignorantes, com vícios, infelizes, alegres, tristes, né? Tudo isso pode se manifestar numa reunião mediúnica, tanto os mentores quanto espíritos, aqueles artistas que às vezes trazem as mensagens, né, as pinturas, e por aí vai. Todo jeito que você imaginar, eles se apresentam. E aí a gente, de acordo com a situação, a gente vai direcionando as falas e dependendo da reunião. E agora eu vou trazer para uma perspectiva do nosso trabalho, tá? As médias e sensitivas, me perdoem, não vou ficar aqui ao pé da letra, é uma coisa, de certa forma, ilustrativa, tá? Mas aqui o que é que acontece hoje? Tem uns trabalhos mediúnicos tradicionais, como vocês viram aqui, que você está presente, está dentro da sala mediúnica, e os espíritos, eles vêm, se manifestam no local onde nós estamos. Já no caso aqui, nos nossos trabalhos de desobsessão complexa, eu não consegui trazer a imagem fiel, assim, tipo com servidores encarnados, né, que seriam esse, e que eles ficam aqui na FREBEM, por exemplo, né, na sede,
e as sensitivas são desdobradas lá para o Hospital Maria de Nazaré, né? Como se fosse na questão do sono. O corpo fica e o espírito, o corpo astral se desloca. E aqui tem esses aqui que estão mostrando, é como se fosse o mesmo ser. Esse aqui fosse essa aqui fosse essa e essa fosse essa. Aí são desdobradas lá para o hospital. O corpo físico fica aqui na sala mediúnica e o corpo astral vai para lá. Os tratamentos serem feitos lá, né? E aqui já mostra uma representatividade das contenções, né? Que é para onde são trazidos os irmãos que vão ser esclarecidos. É claro que elas são bem maiores, ficam às vezes 5, 6, 10 dentro de uma contenção, que ela é de uma forma piramidal, né? E aqui irmãos que trabalham também, ó, estão até com a roupinha da FREBEM também lá, ó, mas lá no hospital também que nos auxiliam, que nos ajudam. Tem uma perspectiva do que é mostrado na tela, às vezes, no jardim, com a cachoeira, com as flores e tudo. E aí acontecem essas manifestações dessa conexão. Por exemplo, a gente pega essa sensitiva desdobrada e conecta ela com esse ser aqui para a gente poder conversar, né, mentalmente. E aí ele começa a passar as informações e a sensitiva, que está aqui no presencial, começa a falar comigo, que estou aqui, né, e eu começo a dialogar com a sensitiva, só que ela está desdobrada lá e conversando com esse ser que está lá. Viu como é interessante, como é diferente desse tradicional? E é assim que acontece. E aí eles não estão aprisionados, né? Não é tão claustrofóbico aqui como a imagem está mostrando, né? Ela é uma imagem mais ampla, como eu disse anteriormente, e aí eles são esclarecidos, né? Não tem por mais que o tratamento esteja sendo feito, aqui tem uma representatividade de umas camas, mas são as macas, né? Onde são colocados os pacientes, né? Porque o paciente do tratamento também é desdobrado, ele vai lá para a maca, e aí são trazidos aqueles que têm coisa contra o paciente. Todos os que estão aqui, né, que às vezes é um número bem grande, tem alguma coisa contra o paciente. E aí a gente vai conversar, mostrar para eles que ela foi prejudicada nessa vida, mas vocês também prejudicaram ela na outra, olha o que vocês não estão lembrando. E a gente faz uma limpeza, e depois do tratamento, eles ficam, claro, diminuiu aqui a imagem, né? Mas ficam todos assim com roupinha branca, todo mundo feliz, todo mundo entendendo e são encaminhados para um local de esclarecimento e refazimento. Então, não tem ninguém que chegue que não seja ajudado ou esclarecido no tratamento como esse. E olha que são dezenas, centenas durante um tratamento. Outra representatividade já aqui diferente, né, do jardim, de tudo como acontece, mas é só rapidamente para a gente ter uma perspectiva bem rápida de como as coisas acontecem, dessa interação com os irmãos de luz, e por que não dizer dessas individualidades também. Então, para a gente poder continuar, vamos para a questão de número 153, então. Em que sentido se deve entender a vida eterna? Olha aí. É a vida do espírito que é eterna. A do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. Não seria mais exato chamar a vida eterna a dos espíritos puros, que atingindo o grau de perfeição não tem mais provas a suportar? Olha aí a pergunta que foi feita novamente. Essa seria a vida eterna dos espíritos puros, a outra não seria. Bem, é antes a felicidade eterna, mas isso é uma questão de palavras. Chamai as coisas como quiserdes, contanto que vos entendais. Contanto que a gente entenda, né? Você pode falar do jeito que quiser, né? Então, há uma certa, talvez, interpretação mal feita. A vida eterna nesse contexto espírita não é apenas um tempo sem fim, mas a própria natureza da existência do espírito. O corpo, né, o corpo aqui é um traje temporário, uma ferramenta para que a gente tenha as experiências terrenas. Ao morrer, ele se desfaz, mas o espírito que é animado, ele volta e retorna para o seu estado natural, que é de espírito, para dar continuidade. Então, essa expressão, retorna à vida eterna, ela é mais precisa se a gente disser que
como é que se poderia dizer, que começa a vida eterna, pois sugere que o espírito sempre existiu, né? E apenas estava um processo, né, temporário, momentâneo, né, encarnado. Isso ressalta aí a imortalidade, né, como um atributo que ele faz parte, não é um prêmio que a gente tem por estar lá. Então é preciso que a gente faça essa distinção. Vamos lá. Entre a vida eterna e a felicidade eterna, porque quando ele falou sobre espírito puro, aí você já é um espírito onde você está ali em eterna felicidade depois. Então essa, vamos dizer, sutileza dessa subquestão, ela ajuda a gente a entender que o termo vida eterna pode induzir a gente ao erro de que, ao desencarnar, todos automaticamente vão alcançar um estado de bem-aventurança, né? Então, os espíritos eles esclarecem para a gente que a vida do espírito ela é sempre eterna, no sentido duradouro, mas a felicidade eterna é reservada, sim, aos espíritos que já atingiram, né, a sua pureza. Então, acho que deu para entender. E aqui, para os espíritos imperfeitos, é importante que a gente veja isso, né? Falamos sobre a felicidade eterna, mas tem esse processo em qual nós estamos ainda. Então, os espíritos imperfeitos, para eles, né, a vida continua, mas pode ser marcada por sofrimentos, aprendizados e expiações, o que não se encaixa na ideia popular de felicidade eterna. E aí se encaixa naquele processo dos espíritos que já são puros. Então, nesse contexto aqui, muitos de nós já não têm necessidade de passar por locais, por períodos sombrios. Nós talvez estejamos vindo de lá recentemente, né, nesse processo da erraticidade que foi entre a nossa última existência e essa. Passamos um período em locais como esse, ainda tem partes nossas ainda, devido a esse nosso lado sombra que a gente está estudando, né? Quarta-feira, quem assistiu pode assistir de novo, quem não assistiu, eu vou disponibilizar o link agora da palestra de quarta sobre a psicologia da gratidão. Quarta-feira a gente vai continuar falando sobre isso, tá? Então, aquilo que nos reserva, que nos tira de locais de sofrimento, são os nossos sentimentos, as nossas emoções. E aquilo que nos leva para lá, vamos dizer que eu desencarne hoje, amanhã, seja quando for. Se eu estiver carregando ódio, ressentimento, mágoas por pessoas, por situações, apegos, automaticamente eu vou ser atraído por essas energias para locais de sofrimento. Vou ficar cristalizado com esses problemas que eu estou carregando. Se eu já consigo me libertar de tudo isso, se eu vivo numa plenitude, numa serenidade, né, num equilíbrio emocional, automaticamente, ao desencarnar, eu não vou precisar ser atraído para esses locais. Eu já vou para um local mais tranquilo, mais para as colônias, como a gente já viu. Não vou precisar passar por aqui, que aqui também é uma passagem, é um período. Inclusive, a própria leitura do Evangelho no início falou sobre isso, né? Até que a gente queira estar ali. Então, eu falo aqui, ó, quando o espírito deixa a terra, carrega consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e vai para o espaço se aperfeiçoar ou ficar estacionário até que queira ver a luz. Tinha deixado até marcado aqui o evangelho que foi aberto hoje. Então, basicamente é sobre isso. E aí, quando a gente vê essa distinção, ela reforça a justiça divina, a lei de causa e efeito. A felicidade não é o direito inato após a morte, mas uma conquista moral. E aí a gente vê a balança aqui da justiça divina, que muitas vezes ela é mal interpretada como um sistema de punição, né? Você vai ter que passar por isso porque você fez coisa errada, então você vai pagar. Só que não é nesse entendimento, é a lei da semeadura, né? Então não se trata de um juiz externo que decide o nosso destino caprichosamente, mas uma lei intrínseca ao universo que garante que toda ação, ou seja, a causa, tem uma reação, o efeito, compatível com aquilo. Então, aqui,
mais uma vez, traz essa questão da responsabilidade. Só levantou a mão, dona Regina? Eu já estava levantada aqui, eu não lembro. Não, levantei agora rapidinho, só porque você falou de Ah, pode. semeadura, e eu lembrei Ah, daquela parábola de Jesus, você falou ela no início, do trabalhador que saiu a semear. Aí tem as várias uhum. possibilidades de um trabalhador semear. Então, explica bem essa questão do que como que você decide, por livre-arbítrio, a caminhar em que estrada, em evoluir de que forma, demoradamente ou mais rapidamente. Então, o trabalhador que sai a semear, ele tem que pensar aonde vai colocar sua semente, que semente ele está semeando. Então, Jesus realmente é perfeito nas parábolas, né? Fazendo esses links, essas pontes, eu acho legal que dá para a gente entender a contemporaneidade que a gente vive, né, em relação ao que foi dito naquele passado, lá de 2000 e tantos anos. E essas parábolas estão aí para mostrar isso para a gente até hoje. É impressionante. Como Jesus é um ser eterno, feliz, impressionante. Atemporal, né? As mensagens dele foram magníficas e hoje é que a gente está conseguindo entendê-las na sua plenitude, algumas pelo menos, né? A gente passa a entender. E as leis que foram deixadas, né? A lei de causa e efeito, como diz, que é essa essência desse mecanismo, vamos dizer assim, pedagógico, né? De ensino e evolutivo para todos nós. Então, esses sofrimentos que nós passamos, essas expiações, não são para castigar a gente, mas elas nos ensinam, na verdade, fazer refletir sobre os erros que nós cometemos, sobre a necessidade desse despertar, sobre o arrependimento, e nos impulsionar a reparar tudo isso, né, direcionando para esse caminho correto. É um sistema, vamos dizer assim, que ele visa o nosso aprimoramento contínuo, desenvolvimento sempre. Então, essa felicidade conquistada, né, através do mérito, aí sim, ela é genuína e duradoura. Ela vem para ficar. Não pode ser tirada da gente porque ela é uma conquista individual. Ela é parte integrante do ser que realmente se transformou. E aí a morte não é um ponto final que apaga nossas responsabilidades, né? Voltando para aquela história. Mas é um portal, uma passagem, um umbral, né, que nos revela consequências dessas jornadas. E a verdadeira e duradoura felicidade é um fruto, vamos dizer assim, da nossa evolução. Nós passamos por tudo isso até chegar lá. E ela é alcançada por a nossa aplicação consciente do entendimento da lei do amor e da justiça em nossas vidas e na vida dos outros. E aqui, a vida do corpo é um piscar de olhos. O da alma, a infinita jornada. A morte é o portal para a verdadeira eternidade do ser. E aí a gente consegue trazer essas imagens hoje, né, através da inteligência artificial, que ilustram de forma até meio poética, assim, um pouco, porque não dizer um pouco meio realistas até do que acontece, né? Porque você sai da questão material, passa por essa porta e vai chegar no mundo dos espíritos, onde lá se mantém sua individualidade. E aí fica esse convite, né, para todos nós, para a gente poder, de certa forma, refletir, repensar sobre a nossa breve e passageira existência física, que é num piscar de olhos, como diz aqui. Tudo passa muito rápido, em contraste com o que nos aguarda, né, nessa vastidão do universo espiritual, dessa jornada infinita que é dita, né? Então é importante que a gente aproveite da melhor maneira possível. E a eternidade é um fato, a felicidade é uma escolha. O espírito é eterno, a bem-aventurança, fruto de nossos méritos e purificação. Então, o que é que essa frase que a gente trouxe aqui para finalizar diz para a gente? Ela vai distinguir essa existência contínua da eternidade da gente, que é um fato, da qualidade dessa existência. Não basta apenas viver eternamente. A verdadeira aspiração da alma é a bem-aventurança, é sermos felizes, que, vamos dizer assim, diretamente da eternidade,
ela não é automática. A felicidade plena, realmente duradoura, é uma escolha que nós fizemos, que nós podemos fazer, né? Então, o caminho percorrido através dos nossos méritos e purificação. Isso significa que as ações, os pensamentos e sentimentos que todos nós cultivamos na vida são como uma moeda que nos compra esse passaporte para estados de plena felicidade, plena aventurança, né? Então, a frase nos convida a entender que, embora o espírito seja de natureza eterna, a jornada para a verdadeira alegria, para a paz, depende inteiramente dos nossos esforços, do nosso aprimoramento moral. Então, fica esse convite, né? A gente fazer esse mergulho para dentro de si, para dentro de cada um de nós, e podermos estar juntos trilhando essa jornada aí do bem, do amor, da caridade, né? Encerramos aqui, continuamos no próximo sábado. Um grande abraço a todos.